Na graça e no conhecimento de nosso Deus. Antes de irmos à mensagem, eu gostaria, em nome de Cristo, em nome de Jesus, passar algo do meu coração para a igreja, para todos que o Senhor tem trazido a esta palavra, para todos que o Senhor tem trazido a sua maravilhosa graça. O teu pastor te ama. O teu pastor jamais vai lhe atacar. O teu pastor quer ver você com as mais de 7.000 promessas que você tem direito, manifestas sobre a tua vida. E o Senhor me chamou e me escolheu para pregar a sua palavra, para pregar, viver a sua palavra e transmitir a sua verdade a todas as suas ovelhas. Por isso nós vivemos pela palavra, não por lógica humana, não por aquilo que pensamos, não por aquilo que imaginamos, mas sim pela palavra de Deus. O que nos interessa é o que a palavra diz, nada mais. Se está escrito, eu creio. Se não está, eu não creio. A minha carne, ela quer me matar. A tua carne quer te matar. A minha carne quer me envergonhar e me humilhar. A tua também quer te envergonhar e te humilhar. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com a nossa carne. Porque quando, amados, o teu pastor está neste altar, ele está aqui para lhe abrir os olhos e não para lhe ferir, não para lhe atacar. Moramos numa cidade tão pequena que conhecemos a todos tão bem. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não importa se você me conhece bem ou se eu te conheço bem. Importa o que Deus está falando. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, não traz prazer à nossa carne. Quando nós somos confrontados com a verdade, a nossa carne, ela quer aparecer. E é nesse momento que nós temos que mortificar a nossa carne para que a palavra dê fruto em nosso espírito. Porque se há algo na minha vida que a palavra confronta, é porque alguma atitude ainda do meu viver não está alinhado com a palavra. Se a palavra vem e me incomoda, é porque o meu viver ainda não está de acordo com a vontade do Senhor. E quem se incomoda? A carne. Por isso que a palavra de Deus diz que quando a palavra está sendo digerida, ela é amarga como o fel. Mas depois, quando ela é no espírito, ela tem a sua devida função para aquilo que ela veio estabelecida, ela se torna doce como mel. Amém? Então jamais diga que o teu pastor tentou te atacar. Eu não estou aqui em altar de Deus para atacar pessoas. Eu estou aqui no altar do Senhor para ensinar a graça de Deus e trazer ao povo de Deus o evangelho que edifica e dá herança. E aquilo que Deus diz, Deus diz. E eu não vou aqui, como sempre diz, Senhor, a tua verdade, eu quero a tua verdade. O Senhor me deu a verdade dele. Eu estou trazendo para você. Então você precisa entender que o Senhor está lhe trazendo aqui para receber esta verdade. E não importa para mim se ainda a tua vida não está alinhada com a palavra. Importa para mim é que eu estou fazendo a vontade do Senhor para com a tua vida. E é a tua vida com Deus. Amém? Então, é o teu viver com a palavra. E a tua vida vai demonstrar como você está com a palavra. Porque a palavra de Deus diz que ele recompensa cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? Eu recebo a verdade, eu recebo a palavra e vivo ou não por ela.
Se eu viver por ela, a minha vida vai ser próspera, a minha vida vai ser feliz, todas as áreas da minha vida vão ser bem-sucedidas. Agora, se eu recebo a palavra e não a obedeço, amém? Por isso que eu estou lhe alertando, porque se eu penso assim, o pastor falou na carne e falou para me atacar, a palavra não vai trazer fruto na sua vida. Está entendendo? Você não vai ter o resultado da graça de Deus para a tua vida. E você vai continuar com os mesmos sofrimentos. Você vai continuar patinando. Você não vai sair do lugar. Então, quando a palavra vier e te confrontar, peça ao Espírito Santo a força. Peça ao Espírito Santo a ajuda. Porque é Ele que nos ajuda, amados, a mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. Aquilo que é necessário eu fazer, aquilo que é necessário eu, ser diferente, por mim mesmo eu não consigo. Então quem me ajuda, quem dá a força, quem dá o poder, quem me transforma? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Então Ele está dizendo o quê? Filhos, eu estou aqui. Eu estou aqui para lhes ajudar e abençoar. Não para lhes ferir. Não para lhes matar. Pelo contrário, para lhes dar vida e vida em abundância. Mas para que isso aconteça, eu preciso mortificar a minha carne. Por isso nós nos reunimos em espírito e em verdade. Somos adultos e maduros para entender a palavra e dizer: essa palavra está confrontando uma atitude minha. Esta palavra está confrontando uma postura minha. Esta palavra está confrontando um modo de viver que eu ainda vivo. Amém, igreja? E isso é crescimento, isso é maturidade. E Deus quer isso de nós, porque a graça de Deus é isso. É aquilo que nós falamos no culto passado, é que nós não adulamos lobo. Nós cuidamos de ovelhas. Amém? Então, isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. A ovelha, ela precisa suportar, a ovelha, ela precisa entender que é Deus falando para o bem dela. Amém? O lobo não suporta mesmo. Amém? O lobo vira as costas e sai. Mas você é ovelha, você está aqui trazido pelo Senhor para crescer. Amém? Você quer glorificar a Deus? Não? Aleluia. Aleluia. E nós vamos então para a parte 4 desta série de mensagens Lobo versus Ovelha. Lobo versus ovelha, porque de fato é um contra o outro. Amém? Há uma inimizade colocada por Deus e não há como ser diferente. Não há possibilidade de eu sustentar uma amizade com o lobo. Não há a possibilidade de eu viver em comunhão com lobos. Amém? Porque eu sou ovelha, assim como você. Então, é uma inimizade colocada por Deus. Num determinado momento, esta inimizade será manifesta. Por mais que às vezes no começo é tudo beijinhos e abraços, chegará um tempo, um dia, em que essa inimizade que é colocada por Deus vai vir à luz. Amém? João 10, 12 a 14 diz assim: o Senhor Jesus dizendo: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Por isso eu sempre digo aqui: cuidado com lobos. Cuidado com lobos. Porque eu estou cuidando de você, eu não estou abandonando você. Eu estou dizendo: olha, cuidado com lobos. Porque o lobo, ele vem para destruir a tua vida, ele quer roubar você das bênçãos do Senhor. O diabo sabe que você está no caminho, está indo na direção do Senhor e sabe que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Ele quer que isso aconteça? Não quer que aconteça. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar os que são dele, que são os lobos, para quê? Encher a tua cabeça. Amém? Está entendendo, igreja? Então, olha, foge dos lobos, tá?
foge dos lobos. O mercenário foge, olha quem foge quando vê o lobo. Porque um lobo, quando vê outro lobo, ele deixa. Estão entendendo? Porque o mercenário é lobo. Aí ele vê chegar o lobo, ele fala, opa, é da minha raça. Ele não faz nada, ele deixa quieto. Quem que vai lá e falar de proteger a ovelha? O pastor. O pastor fala, sai pra lá, lobo, aqui não. Estão entendendo? Então o mercenário foge porque é mercenário. Ele não está preocupado com a saúde espiritual da ovelha. Ele não está preocupado com as emoções da ovelha. Ele não está preocupado com a vida emocional da ovelha. Ele não está nem aí se a ovelha está prosperando na vida ou não. Ele quer tirar da ovelha. É isso que o mercenário quer. Amém? Ele tendo alguma coisa para tirar da ovelha, para isso é o que interessa. É o que está bom demais. Então o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar a este bom pastor, Jesus, que nos conhece e nós temos aqui o conhecido. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Nos prostramos, Senhor, diante do Teu Santo Espírito, diante da palavra da verdade, da Tua maravilhosa graça que nos alcançou. E submetidos a ela, Senhor, lhe rendemos graças. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde perfeita, pelo privilégio, Senhor, de poder estar nesta manhã em Tua casa e lhe render glórias. Obrigado, Espírito Santo, por todo o bem que o Senhor nos faz. Mais um dia, Senhor, eu lhe peço, com toda a submissão, a humildade, o temor e o santo tremor, Jesus, que eu seja nas Tuas mãos, mais uma vez, o Teu instrumento de valor, Senhor, que não foge, Senhor, quando vê o lobo chegar, mas que protege, sim, pelo Teu Santo Espírito as Tuas ovelhas, Senhor, que se esforça, Senhor, para abrir os olhos dos Teus filhos, Senhor, para que eles vejam a Tua verdade e por ela eles vivam nesta terra, Senhor, reinando em vida, em tudo, Senhor, pelo Teu poder que habita neles, pelo Teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Usa-me, Senhor, com a Tua verdade, com o Teu poder, com a Tua autoridade, e que os Teus filhos, Senhor, através desta mensagem, nesta manhã, que eles cresçam no conhecimento, que eles cresçam em força, em coragem, em ousadia, que eles usem a fé que foi dada a cada um deles para alcançar novos patamares contigo, Senhor. Que eles vençam todos os obstáculos, Senhor, pelo Teu poder que opera em cada um deles. E que eles entendam o Teu chamado, Senhor, para reinar nesta terra. Que eles entendam, Senhor, a paz que o Senhor tem para cada um deles. E que pelo Teu poder se manifeste, Senhor, os mais íntimos desejos do coração de cada um deles. Que venha à luz, Senhor, a concretização dos sonhos dos Teus filhos, Senhor, para o Teu louvor e Tua glória, pois somos o Teu povo, Jesus, e estamos aqui felizes por saber de tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por estar em Tua casa. Prazer maior não há. Por isso Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Senhor, e já Te exaltamos por tão grande bem que esta palavra nos fará nesta manhã, para a Tua glória e Teu louvor. Amém
E toda a igreja diga amém. Amém, pastor. Obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres chamados por Deus para esta igreja, para este ministério, para tão grande revelação. A revelação da graça de Deus que traz a última reforma protestante na face da terra. O genuíno evangelho da graça de Deus. Homens e mulheres participantes desta glória, chamados por Jesus como ministros da nova e eterna aliança. Embaixadores em nome de Cristo, para levar as boas novas de grande alegria àqueles que ainda jazem em trevas, aqueles que ainda não possuem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, mas que pelo poder de Deus irão ver, irão ouvir, através da minha e da tua vida, porque assim o Senhor nos escolheu. Nós vamos hoje complementar este estudo a respeito de lobo versus de lobo versus ovelha. Nós vamos ver hoje um pouco das consequências de união, de associação, de casamento, da aliança entre a ovelha de Jesus e o lobo do diabo. É muito sério, é um assunto profundo, mas é a voz de Deus a nos instruir e nos mostrar a sua verdade. A palavra de Deus, ela comprova, de Gênesis a Apocalipse, que existem dois tipos de pessoas nesta terra. Dois tipos de sementes e que são opostas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pessoas predestinadas à salvação e aqueles que são destinados à perdição. A Bíblia revela os vários termos e expressões acerca destas duas descendências: joio e trigo, salvo e ímpio, bendito e maldito, abençoado e amaldiçoado, árvore boa e árvore má, peixe bom e peixe ruim, lobo e ovelha, vaso de honra e vaso para desonra. Nós vimos já nos cultos anteriores, e vamos repassar rapidinho para ter uma lembrança do que nós vimos. Número 1. Um lobo pode se vestir de ovelha, mas não pode se comportar como uma delas. Mateus 7,15, o Senhor disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, amados, eu vou dizer para você, um falso profeta, ele jamais vai se apresentar para você dizendo: prazer, eu sou falso profeta. Um falso profeta, ele sempre vai vir para você vestido com pele de ovelha. Ele vai se passar por bonzinho, com a Bíblia debaixo do braço, e ele vai sempre dar um jeitinho, sabe, de roubar da sua vida. A primeira coisa é a salvação, a alegria da salvação. Porque aqui nós temos a alegria da salvação. Nós temos a certeza da salvação, irmão Carlos. Amém? Aquilo que Jesus fez por nós. Um lobo roubador, ele rouba, a primeira coisa é esta alegria da vida de uma ovelha. Porque ele coloca um fardo sobre a vida da ovelha. O lobo, ele destrói a vida espiritual de uma ovelha. O lobo, ele quer ver a ovelha em cacos, destruída, totalmente destruída. Amém? Porque um lobo no meio de um rebanho, amados, ele não tem misericórdia. Amém? Solta um lobo com fome num rebanho de ovelhas.
Ele destroça o rebanho. Ele mata quantas ele puder. Amém? Número 2. Judas Iscariotes sempre foi filho da perdição. Ele era lobo com pele de ovelha. Olha, o lobo, amado, não pensa você que está só aí fora no mundo, não, tá? O lobo está falando em nome de Deus. O lobo está com a Bíblia debaixo do braço. Assim como Judas andou coladinho com Jesus. E Judas sempre foi filho da perdição. João 6, 70 e 71 está escrito: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. 11 eram ovelhas. E a ovelha não ia trair Jesus, porque era ovelha. Quem ia trair? O da perdição, o diabo. Então Jesus teve que escolher Judas, porque ele era da perdição. Então não é que Judas se tornou um filho da perdição no meio do caminho, não, ele já era. Amém? Então nasce da perdição, morre da perdição. Nasce ovelha, morre ovelha. Glória a Deus por isso. Então, nós temos o privilégio já de, no meio do caminho, conhecer estas verdades e viver estas verdades intensamente, desfrutando das promessas de Deus aqui nessa terra. Número 3. Era plano de Deus fazer separação entre as duas sementes. Então, Deus é justo, irmão. Amém? Mas por que foi assim? Não, Deus é justo e soberano. Então era plano dele já fazer esta separação. Gênesis 3,15 está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando dali, entre a tua descendência e o seu descendente, a descendência do diabo e a descendência da mulher, que seria Cristo encarnado aqui nessa terra. Amém? Simbolizando a igreja. Então, o mundo é inimigo da igreja. Amém? A igreja é inimiga do mundo. Porque tudo que o mundo diz que é certo, a igreja vai pela Bíblia Sagrada e diz que não é certo. Amém? Então, ovelha não anda com lobo. Não se associa com o ímpio. Não tem comunhão com o diabo. Porque já está na luz. Não tem parte com as trevas. Êxodo 34, 11 e 12. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus. Então assim, quando nós guardamos o que Deus nos ordena, Ele lança fora da nossa vida os nossos inimigos. Quando nós guardamos o que Deus nos orienta, amados, Ele garante a vitória. É simples. Não temos que fazer sacrifícios, não temos que pagar o preço, não temos que fazer a campanha, não temos que fazer o jejum, não temos que passar por fogueira, não temos que comprar nada. Por quê? Obediência. Se ouve e obedece, Ele lança fora de nossa presença, Ele lança fora de nossa vida tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Mas a questão é essa daqui: guarda o que eu te ordeno. Amém? Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Teve situações aqui que o povo de Deus não guardou as ordens de Deus. O que aconteceu? Eles perderam a batalha. Muitos morreram. E o inimigo teve a vitória sobre o povo de Deus. Eu quero que você entenda isso, amém? Então Deus garante a vitória quando? Quando nós guardamos o que Ele nos ordena. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Olha que tremendo isso. Uma ovelha que faz aliança com o lobo, essa aliança vai ser para ele uma cilada.
É a palavra que está dizendo. Amém? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Então, assim, amados, você recebeu a fé dom de Deus. Eu quero aqui esclarecer algo, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. O Senhor te chamou para ser propriedade exclusiva dele. Amém? Você faz parte do povo santo de Deus. Irmão Carlos, está entendendo? Você tem recebido instruções e ensinamentos de Deus, daquilo que Ele quer que você faça e que você viva. Então, quando você olha ao teu redor e você não avista a mesma coisa que você tem aprendido, quando você não avista a mesma coisa que você tem recebido, quando você não avista as mesmas instruções de Deus na vida de outros, com esses outros você não pode fazer aliança. Entendeu? Por quê? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Ele está falando de todos. Para onde vais? Ou seja, Deus te resgatou e agora você está numa terra. Deus te colocou numa terra. Te colocou aqui em Pauçu, em Santa Cruz, em Chavantes. E agora, nesta terra, tem os moradores. Estão entendendo? E esses moradores, que ainda não conhecem o que você conhece, são as pessoas que você não pode ter aliança. São as pessoas que você não pode ter comunhão. Porque você pode dizer, pastor, eu trabalho com uma pessoa que se encaixa nisso aqui que o senhor está falando. Ok, trabalhe com ele, mas não tenha comunhão. Trabalhe com ele, mas não tenha intimidade. Porque é isso que Deus está dizendo. Abstente de fazer aliança. Não seja íntimo. Não fique abrindo os teus sonhos para essa pessoa. Não fique de intimidade pessoal com essa pessoa. Não fique, falando de coisas que você ouve na tua igreja para essa pessoa. Por quê? Ela não compartilha da mesma coisa que você, da mesma fé que você. Ela não foi ainda chamada por Deus. Porque muitos podem dizer assim, mas espera aí, mas ela está na igreja também, pastor, mas ela já tem os olhos iluminados como você? Ela é ovelha para obedecer a verdade que você obedece? Ah, não, pastor, então não é ovelha. Pode ser salva em Jesus, mas como ovelha ela ainda não vive nessa terra. Estão entendendo, igreja? Como é sério isso? Amém? Então, às vezes, a pessoa olha o exterior e fala, mas ele é tão bonzinho, pastor. Ah, ele fala tanto de Deus, de Jesus, pastor. Mas ele é ovelha. Ele está obedecendo a verdade de Jesus? Ele é submisso à verdade de Jesus? Não, não é, pastor. Então, não serve como ovelha. Deus não o trata como ovelha. Você tem que entender isso. Você tem que entender que há lobos vestidos com pele de... Amém. Gênesis 24, versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Olha, isso aqui, Abraão chamou lá o servo mais antigo da casa. Quando ele estava ali, uns tempos antes da sua morte, um momento antes da sua morte, ele chamou o servo mais antigo da casa, porque Abraão tinha muitos servos que trabalhavam para ele. E ele chama esse servo e diz assim, olha, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Pais da graça de Deus, onde estão? Pais da graça de Deus. Levanta a mão, meu irmão Carlos. Pode baixar. Para aquele que tem filha, a ordem de Deus é não dar a filhos de cananeus. Para aquele que tem filho, não dar a filhas de cananeus. Pastor, o que é isso?
que é isso, meu amado? O povo de Deus não pode ter aliança com idólatras. O povo de Deus não pode ter aliança com aqueles que não compactuam com a mesma fé que nós temos. Porque nós somos povo de exclusividade de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ai, pastor, mas aquele lá é um partidão. Então, ele é ovelha? Não sei. Então, ele não serve para teu filho nem para tua filha. Pode ser o partidão que for. Povo de Deus é para ficar com o povo de Deus. Povo que não é de Deus. Quem que é o povo que não é de Deus? Todo aquele que não confessa esta graça e Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, mas fala de Deus, fala de Jesus. Você precisa entender o que Deus está dizendo. Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Olha como é sério isso, irmão. Então quem é a ovelha? A ovelha é quem se submete a essa verdade. Não interessa, é a verdade, ponto final, acabou. Eu não negocio. Eu estou debaixo dessa graça e vou continuar debaixo dessa graça. Amém? Então você precisa entender. Pastor, mas isso é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo iria fazer. Se fosse fácil, estavam todas as igrejas aí praticando, irmão Gerson. Se fosse fácil, amados, Deus não tinha escolhido eu e você para fazer. Porque Ele viu em nós o quê? Coragem, ousadia, intrepidez, firmeza, sinceridade, honestidade. Ele viu em mim e em você. Para quê? Para levar adiante isso que Ele quer para o seu povo. Agora o seu povo vai lá e faz casamento eclesiástico. Eclesiástico, pastor? Não. Casamento ecumênico, desculpa, errei a palavra. Casamento ecumênico. O que é casamento ecumênico? Tem 2 sacerdotes lá. Um pastor que se diz do evangelho de Jesus e um outro sacerdote lá vestido com roupas lá que é idólatra. O que é isso? Contaminação. A Bíblia chama de contaminação e nós vamos ver pela palavra. Que o povo de Deus tem que ser puro. Não pode se contaminar. Amém, igreja? Gênesis 28, 1 diz assim: Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Abraão passa a ordem para o servo para que o filho Isaac não se casasse com as filhas dos cananeus. Isaac se casa com Rebeca, que não era filha dos cananeus. E a Jacó, o seu filho, a ovelha, o predestinado à salvação, ele lhe deu a sua bênção, amém? E lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Então ele repassou a ordem do pai. Gênesis 36, 2. Porque hoje, amados, infelizmente, a maioria de casamentos aí é tudo por interesse. Eu tenho que dizer isso aqui para você. A maioria dos casamentos hoje, no século 21, é tudo arrumado. É tudo no interesse. Então a pessoa não está preocupada com essas ordenanças de Deus. A pessoa não está preocupada se é uma pessoa que frequenta centro espírita. A pessoa não está preocupada se é uma pessoa idólatra. A pessoa não está preocupada qual que é a crença dela. Não está preocupada. Pode, se ela tem dinheiro, se pode dar uma condição de vida boa para ela, ela está abraçando, ela está indo. Está investindo no futuro dela. E a Bíblia diz que nós somos o povo de Deus, que temos em Deus toda a nossa provisão, que nós temos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida boa nessa terra, que nada irá nos faltar. Amém? Então, isso nos faz descansar, repousar e ter a certeza que todos os nossos filhos terão bons casamentos no Senhor. Todos os nossos filhos serão mais abençoados do que nós pelo Senhor. Amém?
Eu creio nisso, profetizo em nome de Jesus. Gênesis 36, 2 diz assim: Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu. Esaú, nós sabemos que era um filho da perdição, e além de tomar mulheres dentre as filhas de Canaã, ele já tomou 2. Foi o primeiro polígamo da história. O primeiro homem que já se casou com 2. E foi buscar essas filhas aonde? Na terra dos filhos da perdição. Por quê? Porque ele já era da perdição. Então ele se deu bem com essas mulheres. Amém? Número 4. Outros versículos que evidenciam as 2 sementes. No culto próximo passado, se você não teve a oportunidade, você ouça, porque ali teve vários versículos, várias passagens, onde foi relatado esses versículos que evidenciam as 2 sementes. Eu trouxe aqui duas passagens para que eu e você leia e venhamos dar sequência no estudo. 1 João 2, 18 e 19 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? Então, nós sabemos disso, descansamos nisso, hoje ficamos totalmente em paz. Aqueles que vêm e são trazidos por Cristo ficam, permanecem. Aqueles que não são trazidos por Cristo não ficam, eles saem, porque a Bíblia diz que a planta que o Senhor não plantou, Ele mesmo arranca. Amém? Então, isso nos traz paz para o nosso coração e traz o que? A evidência, de fato, daqueles que são de Deus e aqueles que não são. Romanos 9, 11 a 14 e 21 a 24. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão a minha vida e a tua vida, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, que somos nós também. Número 5. Consequências de se misturar ovelha com lobo. Então agora aqui a gente vai aprofundar e entender a consequência, porque tem muitas pessoas que dizem não tem problema, e fazem. E eu quero dizer aqui algo da parte de Deus para trazer conforto, talvez, ao coração de alguns. Na nossa vida, nós fizemos muitas escolhas erradas no passado. Amém? E agora chegou para a nossa vida o novo de Deus. Então, para aqueles que talvez pensem que tenham escolhido errado, ou tenham misturado no passado, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer milagres. Amém? O nosso Deus é poderoso para inclinar corações. Amém? Vamos dizer assim: a ovelha será salva, o lobo jamais será salvo. Mas uma ovelha que se misturou com o lobo, por falta de conhecimento, Deus se compadece dessa ovelha. Amém? Porque Deus ama esta ovelha. E Deus tem o poder, sim, por amor desta ovelha, de
inclinar o coração do lobo, para que esta ovelha viva com alegria completa. Eu quero que a igreja entenda isso. Amém? Porque, amados, eu sei o quanto é difícil. Pessoas que fizeram as escolhas erradas no passado chegaram ao conhecimento da verdade. Eu sei o quanto é difícil, porque o Senhor me revela isso. E eu sinto a dor dessas ovelhas. Então eu quero trazer o consolo e o conforto para a igreja do Senhor. Se porventura há no nosso meio, ou até aqueles que estão nos assistindo, que já fizeram as suas escolhas e escolheram errado, e pela falta de conhecimento se misturaram com lobos, o Senhor é poderoso para inclinar corações. Porque se você se uniu no Senhor, sendo ovelha, e se uniu com o lobo, você deve levar sim adiante a tua união, o teu casamento, buscando forças no Senhor, orando e declarando a palavra de Deus sobre o teu relacionamento. Porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Estão entendendo, igreja? Então nós vamos agora entender as consequências de se misturar ovelha com lobo. E vamos entender que é chegado o momento do conhecimento para a nossa vida. Até hoje não tínhamos o conhecimento disto que nós vamos ouvir. Amém? Nós não tínhamos os olhos abertos em relação a isso. Então agora, a partir de hoje, é aquilo que eu sempre digo, a partir do momento que a verdade chega, ela é cobrada de nós. E hoje vai chegar uma grande verdade para a tua vida. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Esta sociedade não é somente de negócios. Essa sociedade, ela está abrangendo todo tipo de relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento comercial, relacionamento eclesiástico e relacionamento interpessoal. As suas amizades, as pessoas que você leva para dentro da tua casa. Isso está tudo aqui neste versículo. E quer queira você, quer não, é o que Deus diz. Amém? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não confessa a mesma fé que você. Não é para ter comunhão. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Amém? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, amados, é por isso, não adianta eu querer falar, Deus anda comigo. Ok, o Espírito Santo habita em mim, mas se eu fujo disso aqui, o Espírito Santo não se manifesta na minha vida. Por quê? Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Então esta ordenança de Deus, ela não vem para dizer assim, olha, você não pode ter relacionamento com ninguém mais nessa terra. Não, não é isso. É aquilo que eu sempre falo e torno a dizer, comunhão. Sabe, aquela coisa de me casa, tu casa? Jamais. Minha casa é minha casa. Minha família é minha família. Quem que está entrando dentro da minha casa? Quem está sentando comigo
E olha que eu já errei muito nessa vida. Botar pessoas para sentar, comer junto comigo. Minha bispa sempre falava e eu falava, isso aí não. Olha, eu falava. Não nego aqui não, diante de Deus. Aquilo que eu erro, mas eu não tenho vergonha de assumir. A minha líder, ela sempre falava. Coloquei pessoas dentro da minha casa, dei pouso para pessoas, irmã Cida. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Sabe o que as pessoas fizeram? Me deixaram de escanteio. Não mais. Tenho aprendido com a palavra da graça de Deus. Tenho aprendido, amados, com essa verdade que liberta. Porque a fé não é de todos. E muitos se achegam a nós vestidos com pele de ovelhas, mas no fundo, por dentro são o quê? Lobos devoradores. E nós, como filhos de Deus que somos, nós nos doamos. Nós nos entregamos. Ouvi de um amado essa semana que a gente se doa demais. Meu irmão Gerson foi quem falou isso para mim. E eu recebi, porque isso já estava na minha mente. A pessoa chega e a gente se... Sabe por quê? A gente tem o amor de Cristo. E a gente quer acreditar que todos são ovelhas. Só que aí os dias passam e a palavra se cumpre. Então não é que a gente vai ficando diferente, a gente vai ficando experiente. A gente começa a avaliar mais. A gente começa a pesquisar mais. A gente deixa os dias mostrarem de fato quem é quem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, nós estamos no mundo. Amém? Mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Então o que Deus diz? Deus não permite que suas ovelhas se relacionem com o mundo. Mas é tão gostoso ficar na companhia daquela pessoa. Ela é tão alegre, tão feliz, só conta piada. Foge dela. Foge dela, irmão. Fica com as pessoas que falam da verdade, da graça de Deus. Fica com as pessoas que vão trazer edificação para a tua vida, vão abrir os teus olhos em nome de Jesus, para que você seja mais maduro na fé, mais firme na fé, você cresça espiritualmente. Procure essas pessoas para você se relacionar. Neemias 13, 23 a 29. 23. Vi também naqueles dias que judeus... Olha... Tem alguém com sono aí? Manda o sono embora, porque agora é importante. Não que até agora não foi. Mas para a revelação que Deus está falando aqui agora, esse texto aqui, amados, presta atenção. Amém? Vi também naqueles dias que judeus, quem eram os judeus? Povo eleito, povo de Deus, haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, mulheres que não eram do povo de Deus, mulheres da perdição. Amado, eu não posso considerar uma pessoa do mundo salva. Ouça isso, entenda isso. Eu não posso chamar uma pessoa do mundo de irmão. Não posso. Por quê? Porque para mim ainda ela não é ovelha. Tem noção? Eu amo chegar em São Paulo. Eu amo chegar no Rio de Janeiro. Eu amo estar aqui com você. São os meus irmãos. Está entendendo? São Paulo, Rio de Janeiro em maior número. Porque aqui é eu e você. Nessa luta. Nessa perseverança. Eu não me misturo.
Eu não me contamino. Não contamino minha família. Estão entendendo, amados? Então, eu não chamo outros de irmão. Quando pessoas me saudam com a paz do Senhor, eu saudo com a graça e a paz, mas não chamo de irmão. Porque ela não confessa a mesma fé que eu. Então, falava isso com a pastora ontem. Nós temos um costume de raízes de o irmão. Pera lá. É irmão? Analisa e vê se é irmão. Aquilo que você aprende desse altar mostra que aquela pessoa é teu irmão? E você está chamando de irmão. Você já está se associando com ele para aquilo que sai da tua boca. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Seus filhos falavam. Então, assim, os judeus se casaram com as da perdição. Ei! Casamentão. Né? Festão. Lá, você viu? Casou. E aí tá todo mundo batendo palma. Os pais lá, tudo abraçando. E Deus do alto céu falando, isso, contaminem mesmo. Contaminem mesmo aquilo que eu dei para vocês para serem puros. Contaminem o meu evangelho, a minha palavra, o meu santo nome. Deem as suas filhas e os seus filhos aos moradores dessa terra. E aí, o que acontece? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Pergunta para eles, então, se eles conheciam as leis de Deus. Porque nem judaico já sabia falar mais, irmã Dirce. Como é que se vai ensinar o menino no caminho que ele tem que andar, irmão? Se um não está de acordo. Como dois andarão juntos se um não está de acordo? Vai aprender nada, vai ensinar nada. Isso aí não precisa não, deixa pra lá. Deixa o menino brincar, deixa o menino assistir televisão, deixa o menino ir para casa dos coleguinhas. Com que coleguinha os seus filhos estão se misturando? O que eles estão aprendendo a falar? Não vamos falar aqui judaico, tá? Mas estão aprendendo a falar as dodita? Ou a língua dos anjos? O que seus filhos têm aprendido? Porque aqui nesse tempo, Neemias viu isso acontecer no meio do povo de Deus. E olha, está relatado para mim e para você. Por isso não faça vistas grossas. Não escute por um e solte pelo outro, não. Guarde na tábua do teu coração e entenda a consequência que isso pode trazer para o teu filho. Não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. A língua do mundo. Ei, a criançada hoje, amados, elas têm gírias de tudo quanto é jeito aí no mundo. Sabe? Nossa, que menino esperto. Esperto? Está falando a língua do respectivo povo. Se a criança anda no caminho de Deus, amado, a linguagem dela é sã. A linguagem dela é pura. A linguagem dela é educada. Se ela anda com o respectivo povo do mundo, você nota com 5 minutos que você fica perto da criança o que sai da boca dela. 25. Neemias dizendo, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles. Amado, se isso aqui é válido nos dias de hoje, ninguém vinha para culto. Eu não, lá o pastor vai espancar eu. Estou brincando, irmãos. Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Ia estar todo mundo careca. Irmão Gerson já deu uma risadinha ali. Não, você é de careca, não é de natureza, irmão Gerson. Ninguém arrancou, não. Amados, isso aqui é Neemias que está falando. Porque Neemias, ele era fiel à palavra, fiel a Deus. Ele estava lá edificando muros em Jerusalém. Estava fazendo uma obra para o Senhor.
E ele viu essa contaminação no meio do povo de Deus. Por isso, amados, eu e você precisamos, entender de uma vez por todas a profundidade e quão séria é essa palavra. Os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, para com isso. Ou seja, chegou até aqui, agora para, chega, ponto final. Por quê? Porque agora você sabe, agora você entende. Esse povo aqui era um povo que já sabia que não podia fazer. Agora, eu e você estamos sabendo aqui agora. E estamos entendendo que isso de fato é a vontade de Deus. Não pecou nisto Salomão. Olha quem que ele usou para trazer o exemplo, igreja. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, ou seja, não adiantando tudo que ele tinha, não era bastante tudo que ele tinha, a riqueza, as mulheres, só teve 1000. Ainda não estava bom para ele. Então, não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Salomão morreu na idolatria, irmão. Pela revelação da Bíblia, nós entendemos que Salomão foi ao inferno. E lá ficou até a morte e ressurreição do nosso Senhor. Porque quando o Senhor Jesus desceu ao inferno, ele foi lá tirar de lá o seu povo. E nós sabemos que idolatria enviava o povo para o inferno. Salomão, ele morreu no pecado de idolatria por causa das mulheres estrangeiras, ou seja, por causa das mulheres, da perdição que ele trouxe para junto dele. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, filho de Deus, povo de Deus, judeu, era genro de quem? Sambalate, ou seja, se casou com a filha de Sambalate, que era um lobo, filho da perdição, inimigo do povo de Deus. Pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes do novo pacto, irmão. Você precisa entender, você é sacerdote do novo pacto. Você tem esse compromisso para com Deus. Como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, um casamento entre uma ovelha e um lobo é chamado por Deus de contaminação. Amém? Uma ovelha não deve ter comunhão, amizade íntima com lobos em situação alguma. Amém? A associação entre ovelha e lobo deve ser o mínimo necessário à convivência social e econômica. Que nós precisamos, às vezes, nos relacionar com as pessoas. Mas tem que ser o mínimo necessário. Amém? Amém, igreja? Nenhum filho do diabo se salvará, tá? Nenhum. Quem serão salvos? Somente os filhos de Deus. Quem é a favor do lobo, irmão? Quem defende o lobo não é a favor de rebanho de ovelha, não é a favor de ovelha. Então, por isso que eu sempre digo, aqui nós cuidamos de ovelhas, nós preservamos a ovelha. Não defendo lobos aqui. Amém? João 17:12.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você não julga, se você não quer julgar, mesmo ouvindo do altar que nós devemos julgar com a reta medida que é a palavra de Deus, eu tenho que lhe dizer que você será uma presa fácil para o lobo. Amém? Amém? Porque eu sei que há pessoas que dizem, não, eu não julgo. Há pessoas que têm esse costume. Por fortalezas que foram instaladas na mente, por falta de conhecimento, as pessoas têm medo de julgar. Mas eu digo para você, só tem medo de julgar aquele que não está alinhado com a verdade. Porque a justiça de Deus é para os dois lados. Ela corta para os dois lados. Então, quando eu julgo, e julgo pela palavra, eu tenho que estar vivendo a palavra. Para que a justiça de Deus venha de fato e faça aquilo para aquilo que tem que ser feito. Estão entendendo? Por isso Deus te ensina a palavra, amado, para que pela palavra você julgue. Não é julgar para condenação. Jamais eu vou dizer aqui, aquele lá vai para o céu, aquele lá vai para o inferno. Jamais. Mas pelas características e pelas atitudes, a palavra de Deus me ensina e te ensina a julgar. Começar pelo altar. A começar pelo altar. Você precisa julgar o altar. Se traz a verdade de Cristo ou não, se prega a verdade e vive a verdade ou não, você precisa fazer isso. E depois, com todos que estão à sua volta, você precisa julgar para que você não seja presa fácil do lobo. Você estava, amados, nas mãos de mentiras. Amém? Não vou dizer aqui nas mãos de lobo, porque eu estava aqui apacentando você na mentira. E eu não sou lobo. Amém? Você estava nas mãos da mentira e o Senhor lhe resgatou. O Senhor tirou você da mentira e lhe colocou na verdade. Então, por essa verdade agora, você deve crescer. Você deve ter na sua vida o poder de Deus para julgar todas as coisas e reter o que é bom. Amém? Que assim seja na tua vida, porque assim disse o Senhor nesta manhã.